acalentado depois desta programação que nós acabamos de ter, né? O sarau foi muito lindo. Parabéns a todos os envolvidos. E agora a gente dá continuidade à nossa programação, trazendo mais uma vez a literatura para o centro da nossa tarde e da nossa conversa. Nós vamos conversar hoje sobre poesia viva e virtual. Viva, porque estaremos aqui com pessoas presentes na nossa live, com as escritoras Jaquinha Nogueira, Isadora Silva, Vanusa Santana e Sandra Liz, presentes ainda que virtualmente, né? E é um bate-papo também de poesia virtual, porque essas escritoras, além do seu trabalho com corpo a corpo, o trabalho diário da escrita, da performance, da entrega escrita e oral em seus textos, elas levam também os seus escritos para um ambiente virtual, mais especificamente para o Instagram, em que elas postam as suas produções. E essa relação entre a poesia viva e virtual que nós vamos conversar hoje aqui com essas escritoras. Todas elas eu posso dizer que são nebianas, né? Se não estão agora ainda cursando, como é o caso de Silva, mas já passaram pelo nosso colegiado, né? E uma vez um nebianas, sempre um nebianas. Bem-vindas, minhas lindas. É uma satisfação muito grande estar com vocês e trazer vocês para essa conversa nessa tarde de hoje. Sem mais delongas, eu vou apresentá-las para vocês, para que vocês se apropriem melhor da literatura por elas produzidas. E eu vou começar essa roda de conversa por Isadora Silva. Isadora, que é nossa aluna do Colegiado de Letras, uma pessoa para quem eu tenho muito carinho, uma pessoa que mora aqui no meu coração. E Isadora é concluinte, é do último semestre, e ela vai falar um pouco aqui para a gente sobre quem é Isadora. Mas antes dela falar para a gente quem é Isadora, eu vou fazer uma breve apresentação para vocês, citando as próprias palavras de Isadora Silva no Acamba Poética, que é a sua página do Instagram, em que assim ela se apresenta. Eu sou uma mulher que escreve, sou uma escritora das minhas próprias paranoias, dos meus dramas amorosos e tristezas infinitas. Mas presta atenção, eu sou escritora, eu me deixo levar por enredos que não são sobre mim. Eu invento arte e histórias a partir do mundo. Eu estou nas entrelinhas dos textos, uns mais que outros. Eu estou nos detalhes e não nas letras grandes. Então, Dora, minha linda, você publicou em 2020 o livro de poesias intitulado Versos Sólidos que Inundam, né? E agora, pelo que me parece, pelo que eu fucei lá no seu Instagram, você está com outro desafio, né? Produzindo outro livro solo de forma artesanal. É isso mesmo? Conta pra gente quem é essa escritora, onde é que publica os seus textos, com que frequência, quais são os gêneros de escrita que você mais publica e que se sente mais à vontade, Dora? Fala pra gente. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, de estar aqui mais uma vez eu digo, nesse sistema, o NEB, né, nessa relação com o Campus 5, falando da minha escrita, que floresceu muito nesse espaço, né, eu
tinha passado muito tempo sem escrever e só voltei a escrever depois que eu entrei na universidade e tive a oportunidade de encontrar tantos outros escritores. Aí eu comecei a me enxergar como escritora muito tarde, justamente porque eu estava nesse espaço virtual e as pessoas às vezes se inclinam, mas você escreve? Você trabalha com o quê? E já publicou um livro, né? Tem essa ideia errada de que para ser escritor precisa publicar um livro ou algo assim, mas eu tenho uma trajetória na escrita que começou muito jovem, desde uns 10, 11 anos eu comecei a participar de eventos na escola, estava sempre me envolvendo com saraus e participando de peças teatrais, estava sempre envolvida com arte. Mas foi só em 2017 que eu assumi esse lugar, né, da escrita e falei, não, eu posso levar isso para o mundo de outras formas, até pela necessidade de estar presente no virtual. Então, em 2017 eu criei a página, na época era aspirante escritora, eu tinha muito medo de me mostrar, de estar tão presente, e não me considerava escritora ainda, né? Me achava aspirante. E aí eu comecei a escrever e comecei a perceber que isso chegava nas pessoas. E aí eu falei, não, esse lugar ele precisa ser assumido com mais ênfase. E foi aí que o perfil virou a Canva Poética, né? Que representa a grande poesia, a grande poética. E eu costumo dizer que eu faço esses versos de inundação, que são versos para chegar nas pessoas, para chamar, para acalentar, mas também para balançar tudo, né? E estou sempre com poesia, que é o gênero que eu costumo escrever mais, mas também gosto de escrever contos, gosto de escrever crônicas. O livro que eu escrevi, que é Versos Sólidos que Inundam, ele é um livro basicamente só de poesia, tem alguns outros textos, algumas prosas não nomeadas, mas ele é mais de poesia, algumas ilustrações também. E o que eu estou escrevendo no momento, que é também um livro que eu quero publicar de forma independente, ele vai ter outros caminhos. Além da poesia, vai ter alguns diálogos, vou tentar fazer essa brincadeira com gêneros que me interessam muito e que permite a gente, né? Acho que esse momento da literatura ele é muito bonito porque a gente pode se permitir brincar com os gêneros, a gente pode se permitir fazer o que der vontade de fazer e ainda assim conseguir fazer poesia. E aí eu estou publicando sempre lá no Acamba, geralmente com intervalo de 1 a 2 dias, mas esse mês estou com um desafio literário, então durante 30 dias vão ter textos inéditos lá, e também é um momento em que as pessoas que também escrevem, que gostam de escrever, podem participar, porque eu abri, né? Então, quem quiser escrever, pode escrever e me marcar. Eu vou estar compartilhando esses textos de outros escritores, para até criar uma rede maior entre os escritores. E, no momento, tenho esse livro que tem sido assim uma coisa muito bonita. Eu lancei ele em julho do ano passado, na verdade, um lançamento completamente diferente do que eu tinha planejado, porque ele já estava todo certinho na minha mente. Ele ia ser lançado na UNEB, já tinha pensado em tudo, e aí no meio da pandemia isso não pôde acontecer. Aí eu lancei ele de forma virtual e comecei a compartilhar com amigos. Para adquirir é muito simples, né? Tem sempre um site lá no meu Instagram, ou então diretamente comigo, a pessoa pode me procurar para conseguir adquirir esse livro. E esse lugar de escritor, eu acho ele um lugar muito satisfatório de assumir, né? E a gente tem escritores em sala que chamam a gente, como a senhora. E aí, isso para a gente também é marcante, que escreve. Para mim foi muito importante ver essas pessoas que escrevem e esse chamado de voltar à escrita depois de muito tempo. Que bom, Dora. Você estava com tudo traçado para fazer esse lançamento de forma presencial na UNEB, mas ainda há tempo de você lançá-lo na UNEB. Em maio está prevista a Semana de Letras, se tudo der certo. Não sabemos ainda se no formato virtual ou presencial, mas desde já você já está convidada para lançá-lo na comunidade nebiana, certo? E vamos lá, pessoal, para quem não conhece ainda, acessa lá no Instagram o Acamba Poética para conhecer os escritos de Dora, Isadora Silva, Dora carinhosamente, como assim nós a chamamos. A gente volta ao bate-papo, Dora, daqui a pouquinho. E agora a gente vai. Tenho certeza que grande parte das pessoas já conhecem, mas para quem não conhece ainda, para quem está chegando na UNEB agora, vamos conversar um pouquinho com Jaquinha Nogueira, que também é egressa da UNEB, né, e que é uma grande colaboradora do nosso colegiado de letras, sempre está presente, nos auxiliando, quando eu digo nos auxiliando, nós, professores, né,
Ela está sempre presente em oficinas, em saraus, em mesas redondas, levando a sua poesia retumbante e também o seu conhecimento literário. E eu também, ela assina na página como Poeta Jaquinha Nogueira, na página do Instagram. E eu, assim como fiz como Dora, vou apresentá-la por suas próprias palavras no seu perfil do Instagram, Poeta Jaquinha Nogueira, sigam lá, em que ela se diz uma mulher em versos. E é isso mesmo. Jaquinha, ela transborda e destila poesia por onde quer que ela passa. Ela é poeta do Recôncavo Baiano e organizadora do Sarau Sapeaçu. E citando as suas palavras, ela diz, e eu cito, a professora poeta é filha do Recôncavo Baiano, mais especificamente de Sapeaçu, Bahia, trilha os caminhos nas redes sociais, nos saraus e nas salas de aula desde 2014. Jaquinha, minha gente, ela é graduada em letras vernáculas, como eu falei, ela é unebiana, ela fez letras na UNEB, ela é especialista em literatura contemporânea pela Barão de Mauá e cultura e literatura também pela Barão de Mauá, e ela é mestra em educação pela UFBA. É professora da rede particular de ensino, tanto em Cruz das Almas, quanto em São Felipe e em Sapeaçu, a lutadora, viu? Jaquinha, minha filha, conte aí pra gente quem é essa escritora, Jaquinha Nogueira, como é esse seu exercício diário de ser escritora dentro e fora de sala de aula e também no ambiente virtual, e principalmente de onde é que vem essa força performática dos seus versos, sejam eles impressos, sejam eles declamados presencialmente ou virtualmente. Fala pra gente. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui novamente com vocês e estar entre essas mulheres, diversas palavras, interpretações múltiplas que a gente possa fazer desse olhar feminino dentro da literatura, mas também estar diante de pessoas queridas, né, que eu já consegui identificar aqui, como o Fábio, Sueli, Gilce e a própria Carol, né, ser aluna dessas pessoas que também são parte da nossa caminhada poética, da nossa construção enquanto seres humanos também, desse olhar que a gente tem diferenciado em relação à construção da literatura. Falar de mim, ou trazer um pouco de mim, é trazer indissociavelmente, né, a poeta, a professora e também a organizadora de sarau, né, a pessoa que se forja nesse lugar. Então, hoje em dia, quando eu vou falar de mim, eu tenho utilizado a seguinte construção de versos. A poesia vive, educação é verdade. A poesia vive, educação é liberdade. E é desse lugar de liberdade, de ousadia na escrita, de audácia como mulher, que eu vou me permitindo versar entre as palavras e construir um novo universo que ganhou voz através das redes sociais, né? Mas essa voz que muitas vezes estava enclausurada diante das questões que nos coloca, né, em relação à vida, de ser mais tímida ou de não partilhar os nossos problemas, ou questões que envolvem a expressividade. E eu escrevo, né, sempre repito isso, através de um conselho da minha mãe que disse: escreve e depois rasga, mas eu nunca rasguei e eu continuei escrevendo, né? Fui desobediente por um bom sentido, né, nessa construção. Essa desobediência, ela me levou a me expressar diante dessas palavras, era sempre algo muito voltado para o eu, né, para o autoconhecimento, um lugar de autocura, né, de autoabraço. E as minhas falas, as minhas construções no cotidiano mesmo, sempre traziam uma frase, algo que os meus amigos identificavam e sempre queriam utilizar, né,
para escrever ou para mandar uma carta para o namorado. Eu fui essa pessoa, né, que escrevia as cartas de namorado dos outros, fazia aquelas declarações que as pessoas gostam de fazer em uma das épocas, né, do Dia dos Namorados, ou qualquer outro contexto que houvesse, eu era responsável dessas questões. Além da familiaridade dentro do processo escolar com a escrita, é na universidade também, quando eu encontro Carol, é uma das pessoas que vai mover esse lugar da escrita que sempre existiu em mim, mas que ele percorria outros caminhos mais tímidos. E é numa aula dela, né, no primeiro semestre, em que a gente tinha que apresentar diferentes gêneros literários, e sabendo algumas pessoas da minha questão de afetividade em relação à escrita, pediram para escrever um poema. E até hoje eu lembro assim, eu disse assim, as pessoas, era da equipe de Laura Camila, e elas me fizeram ler, né, que se a poesia é sua, você mesma pode ler. E no final eu disse assim, eu não sei se é poesia ou não. E aí foi Carol que me disse assim, né? E a partir dali a gente passa a construir um outro caminho, né? De aproximação entre o caminho que envolve a questão de escrever também dentro da faculdade, que é algo que não é muito fértil, né? A gente lê muitos textos teóricos, são muitas outras construções. Carol consegue fazer isso muito bem, mas eu não sou a pessoa que teoriza em relação à teoria, né? Essas questões literárias. E para o final do curso, envolvendo o falecimento do meu pai, a homenagem à minha mãe, no meu convite, que acabo retomando a questão da poesia, e ali eu vi que eu não poderia mais me desatar, né, desse lugar de poeta. E em 2014 começam as minhas publicações reais, que elas ocorriam apenas no Facebook. Eu já tive blog, eu já tive página no Facebook, eu excluía todas elas, porque eu não conseguia, né, me permitir esse desnudar que ocorre do poeta, né, escrever é estar nu. E a partir dessas postagens que eu vou começar lá por 2014, junto com a construção dos saraus, e também, né, com a construção da confraria poética feminina, a ter um espaço mais aberto, né, dentro do caminho da poesia. E aí começam a ver em mim uma questão de representatividade. A poeta que publicava os poemas, né, no Facebook apenas, ela passa a se inserir no mundo da publicação, e uma das minhas primeiras publicações é com o livro do Sarau da Onça, uma poética, e a partir dali foi vindo alguns concursos, veio as publicações da Confraria Poética Feminina, e veio essa migração também para o Instagram com os meus textos mais curtinhos. E é dentro desses espaços que eu vou forjando o lugar de poeta, né? Meu gênero mais voltado é a questão da poesia mesmo, de vez em quando eu arrisco alguns mini-contos, umas crônicas e outras coisinhas, mas não são tanto da minha questão assim de publicação. É mais um lado de experimentação e ousadia, de experimentar também através de outras alternativas. E aí, na página Poeta Jequinha Nogueira, que eu acabei construindo no ano passado, mas eu sempre publiquei os meus poemas na minha página do perfil pessoal mesmo. E eram os cards pequenininhos, que geralmente são os que eu não recito, né? Ou não recitava. Hoje eu venho construindo a outra performance de construção em relação a eles. E ela surgiu a fim de dar voz a esses poemas pequenininhos que as pessoas iam compartilhando, né? E tudo mais. E sempre foram construções, essas que vão para o Instagram, que surgiram através daquela pergunta do Facebook, né? O que você está fazendo? E a partir dali eu ia me experimentando diante desse gênero de micropoesias, microcontos, nanonarrativas, né? Que a gente vai possibilitando aí construir esse espaço. Então, eu sou essa mulher audaciosa que se arrisca livremente na poesia e nas performances aí. O poder ou a construção de permissão, Carol, vem do que a poesia me faz, né, ser inteira. Muito feliz, Jaquinha, por poder, de alguma forma, ter feito parte dessa tua história, né, e de forma direta ou indireta,
contribuído para aflorar a tua escrita, né? Que já estava ali latente, tímida e engavetada. Agora a gente vai dar voz a mais duas escritoras, daqui a pouco a gente volta com Jaquinha de novo, que são as bordadeiras das palavras, como assim elas são intituladas no Instagram, e nós trazemos aqui duas delas, né, representando um grupo de 4 escritoras, estão aqui presentes Vanusa Santana e Sandra Liz, que também são egressas da UNEB e que vão nos agraciar com sua fala, fazer com que conheçamos um pouco mais da sua literatura. E eu vou começar por Vanusa Santana. Vanusa Santana, que foi aluna da minha primeira turma da UNEB, quando eu entrei para a UNEB ainda como visitante, cheia de medo, pegando 2 disciplinas na mesma turma, ela estava lá. E eu apresento Vanusa seguindo a mesma metodologia, por suas próprias palavras apresentadas ali no Instagram, Bordadeiras das Palavras, citando Vanusa. Início de citação. Vanusa, palavra esperança que inundou a família Santana em uma manhã de abril na cidade das Palmeiras, a querida Santo Antônio de Jesus. No ambiente do campo, cresceu em afeto. Nas travessias que a vida oferece, graduou-se em letras vernáculas e pedagogia. Especializou-se em estudos linguísticos, literários, leitura, produção textual e mestrado em literatura. Como professora de língua portuguesa, semeia sonhos a partir do poder transformador da palavra. Como coordenadora da educação infantil, experimenta o universo mágico da contação de história. Vanusa, gente, ela também é professora da rede municipal em Dom Macedo Costa e em Nazaré. Então, Vanusa, vem aqui falar para a gente, diga aí o que é ser bordadeira das palavras e como é que se dá esse bordado na sua escrita pessoal, para além do grupo ao qual você faz parte, do qual você faz parte, como é esse bordado na sua própria escrita, na escrita de Vanusa Santana, e como você se apropria e se define como escritora. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Gente, é uma alegria imensa estar aqui na UNEB, né? Esse campus, que é um campus de afeto, é um campus de formação profissional e humana, que eu tenho, assim, imenso orgulho de ter feito parte enquanto estudante. Então, já começando aqui, externando a minha alegria e a minha gratidão por reencontrar, mesmo que virtualmente, né, professoras queridas que me inspiram tanto, né, a professora Carol, a professora Cineia, a professora Sueli, a professora Carla, são inspirações para mim e para tantos outros alunos, isso eu tenho certeza. Então, já começo aqui agradecendo e externando a minha alegria. Também, gente, é uma alegria imensa estar com essas mulheres incríveis, né? Essas poetas inspiradoras, Sandra, Jaquinha, Dora, é uma honra estar com vocês. Bom, eu sou Vanusa Santana, tão carinhosamente apresentada agora pela professora Carol, fiz parte da primeira turma dela, que alegria fazer parte desse momento seu de entrada da UNEB, e sempre tão afetuosa e carinhosa com todos, muito bom. Então eu sou professora de língua portuguesa, também trabalho com educação infantil, e digo que eu me aventuro na escrita poética, porque, embora eu já escreva há algum tempo, eu comecei a escrever em 2007, assim que eu entrei na UNEB, por inspiração deste campus e destas profissionais tão afetuosas, né, que nos apresentaram ali
o universo das palavras, da literatura, da arte de ler e de escrever poesias. Então, embora eu já escreva há um tempinho, falar enquanto poeta, para mim, ainda é um espaço que não é confortável, né? Compartilhar meus textos nas redes sociais também é muito recente. E começa com o grupo Bordadeira das Palavras. Então, com a Bordadeira das Palavras, que eu tenho me aproximado e me fortalecido para compartilhar os meus textos, né, nas redes sociais e também para me ver enquanto poeta. E assim, eu analiso isso como muito significativo, porque é através dessa rede de apoio feminino que eu tenho me visto e me inserido neste lugar de poeta, e também é uma mensagem que a gente quer passar, né? Uma mensagem que a gente quer transmitir, que é essa rede de apoio, essa rede de fortalecimento de mulheres escritoras. Carol, eu sempre parti do princípio que a minha escrita, os meus poemas, eles eram escritos para mim, né? Como espaço de existência, como espaço para me expressar, para sentir, para perceber o mundo. Então, eu sempre parti desse princípio de escrita para mim. E como melhor define Sandra Lins, amiga e poeta, ela define esse lugar da poesia enquanto existência como poesistência, que é o que eu trago aqui também, que melhor define de uma forma bem lírica, tomando emprestado esse termo de Sandra, né? Então, eu parto também desse lugar, que o poema, para mim, é um espaço de existir, é poesistência. Eu tenho algumas publicações em algumas coletâneas, publiquei na Antologia de Poetas Brasileiros Contemporâneos, na coletânea Aldravia Mulher, Feminina em Poesia, mas no espaço virtual, como eu iniciei conversando, né, com vocês, a minha publicação demarca com o coletivo As Bordadeiras das Palavras, né, esse grupo lindo, formado por mais 3 mulheres incríveis, que se propõem a abordar o mundo com as palavras e usa desse espaço virtual para expandir esse sonho. Iniciando a minha apresentação, como você me pediu para falar um pouquinho do lugar das bordadeiras, né? Bordadeiras, para mim, também é um lugar de fortalecimento, de apoio feminino e de potencializar essa escrita e compartilhar com as pessoas o que estava tão guardadinho e que pertencia somente ao meu mundo. É isso, Carol. Seu microfone está desligado, Carol. Ih, tá mesmo. Muito obrigada por esse momento. Vamos conversar daqui a pouco um pouquinho mais. E vamos trazer agora a sua companheira de bordado, Sandra Lins, que eu não tive o privilégio de tê-la como minha aluna, porque ela era de uma turma anterior ao período em que eu cheguei, né? E eu também vou apresentá-la por suas próprias palavras, deixada lá no Instagram do coletivo. Carrega no próprio nome artístico a oscilação entre a força e a delicadeza, transmutada para os seus textos. Nascida em Sampa, renascida em Cachoeira, Bahia, faz deste último lugar um ventre onde brota suas criações. Múltipla em seu existir, Lins é poeta, escritora, ensaísta, desenhista, professora, acadêmica e leitora. Criadora do blog Poesistências, pesquisadora no doutorado em literatura da UFBA, coordenadora da Educação para a Diversidade Quilombola e do Campo, professora de literatura, conselheira editorial. Estas múltiplas atividades são costuradas em seu tecido corpo com as linhas bordadas de literatura. Com ela se desloca, reexiste, tece encontros, poesiste. Também com ela capta o vento, o tempo, a utopia e os sonhos. Poesistir
é sua forma de salvar-se da miséria de existir pouco, citando Mia Couto. Sandra Lee, gente, para além de todos esses predicados por ela apresentados, ela também é mestre em estudos literários na UFES, ela é graduada em letras vernáculas pelo NEB, como eu já falei, e além de tudo isso, ela é graduanda em jornalismo e professora da rede estadual. Pois é, Sandra, mas ninguém melhor do que você para falar de si mesma. Conte para a gente como é que surge esse nome artístico Sandra Liz, quem é e o que escreve Sandra Liz, e fale um pouquinho também do seu blog Poesistências. Pronto, vamos lá. Boa tarde, gente. Que felicidade estar aqui, né? Estou vendo rostos conhecidos, tão bom ouvir algumas falas aqui das professoras. Não tive o prazer de ter Carol como minha professora, né? Mas eu tenho o prazer de encontrá-la em eventos literários sempre, né? Sempre assisto eventos literários e Carol está, todos eles. Então, para mim é gratificante demais dividir novamente esse espaço com vocês, né? A primeira pergunta, esse nome Sandra Liz, assim, meu nome Sandra, meu nome tem uma força, sabe, carrega uma força, Sandra tem uma força, e esse nome eu me identifico muito, sabe, eu tenho essa força, né, mas é o que eu precisava, o meu segundo nome não contrastaria com Sandra. Meu segundo nome é Lúcia. Aí eu precisei criar um nome que contrastasse com essa força e, ao mesmo tempo, meu lugar de delicadeza, para poder representar bem esse eu, né? Esse eu, assim, múltiplo, entre essas multiplicidades, a força e a delicadeza. Meu nome veio desse lugar. E, assim, eu ouvindo as meninas falarem delas enquanto poetas, falas, eu até anotei aqui, Isadora, ela disse assim, eu comecei tarde. Isadora, não diga isso, você tem 20 e poucos anos, eu tenho mais de 30 e comecei agora. Não me constranja, por favor. Então, ouvindo assim as meninas falar, eu percebia a repetição do discurso de que esse medo de ser poeta é algo que eu carreguei por muito tempo. Eu tinha medo de ser poeta, porque a gente imagina um poeta, aquele sujeito que vive lá na Torre de Marfim, né, intocável, que não é a gente. Imagine mulher negra se vê quanto poeta, não é possível, né, na nossa cabeça isso não é uma construção possível. Então, para mim, esse lugar foi muito difícil chegar nesse lugar, então é muito recente esse lugar de poeta, que eu sempre questiono, hoje menos, né? Então, há um ano que eu divulgo os meus textos. Até um ano atrás eu não divulgava nada, eu escondia. Eu escrevia pela necessidade de escrever, porque chega um momento que não é mais uma escolha, né? A gente vai abafando os poemas ali no cotidiano, mas chega um momento que eles brotam de todos os lados, né? Em momentos que a gente menos espera, ele vem. Então, a gente precisa escrever, é uma necessidade da alma, né? Então, chegou esse meu momento de necessidade, e assim, mandando para alguns amigos, eu senti também a necessidade de compartilhar, porque eles falam, Sandra, seu poema toca a gente, é forte, sabe, a gente sente muita coisa com o seu poema, não guarde isso só para você. Aí eu imaginei, como eu gosto de ler outros poemas, outros autores, e me tocam, por que eu também não posso estar nesse lugar de tocar outras pessoas? Aí surgiu essa possibilidade de compartilhar, e foi na quarentena. Acho que na quarentena, entre aspas, eu me descobri poeta, né, entre outras coisas aí. Né? Então, veio muito forte esse lugar, principalmente a gente isolado, diante desse caos total lá fora, né? Eu tinha que buscar alguma forma de amenizar aqui dentro. Né? A gente não poderia se igualar o caos lá fora e o caos aqui dentro. Precisava achar um jeito de lidar com isso. E o jeito melhor que eu achei foi através da poesia. Foi o ano que eu mais produzi. Eu escrevi muito, e foi quando também, recentemente, eu me descobri também contista. Eu venho escrevendo alguns contos, e não tenho publicação ainda impressa, mas minha ideia agora é escrever um livro de contos, falando um pouquinho das mulheres a partir do amor e das ausências das mulheres negras. Eu tenho essa ideia, e estou organizando o livro nesse caminho. Né? E, para mim, a escrita também é um lugar de cura, né? Um lugar de cura das dores. Né? Tudo que está ali no inconsciente da gente vem com a escrita. Né? Eu ficava muito angustiada, tentando entender por que meus textos tinham tanta melancolia.
Eu ficava tentando entender isso. Depois eu vim entender que é exatamente isso que está ali no meu inconsciente, né, e que eu trago muito fortemente para os textos e que vem me ajudando na terapia, vem me ajudando a existir, a resistir a esse mundo tão caótico, né, que a gente está vivendo. Então, isso eu não lembro, acho que teve uma terceira pergunta. Sobre coexistência, sobre o seu blog. O blog também é muito recente, eu criei ele, apesar do blog estar em desuso, né, pouca gente acessa blog, mas mesmo assim eu quis criar, mesmo que tenha poucos acessos, para que eu pudesse colocar lá os meus textos, e esse Poexistência, como o Vanusa já trouxe um pouco, é essa existência banhada, tecida pela poesia, né, essa nossa existência enquanto poeta tecida pela poesia. E lá eu publico crônicas, contos, vídeos, poemas, todo tipo de texto que eu produzo eu publico por lá. Vamos lá, gente, seguir essas meninas. É interessante que eu percebi na fala de todas, e é uma coisa que eu carregava e ainda carrego comigo também, essa dificuldade inicial, principalmente, de se apropriar enquanto poeta e de tirar os textos da gaveta, né? E parece que isso vem de uma marca histórica, de um discurso que nos foi engendrado historicamente de que este não era o nosso lugar, né? Enquanto mulheres que somos, o lugar da escrita literária não era o nosso lugar historicamente. Parece que a gente carrega até hoje esse peso, né? E, em razão disso, eu fiz até um poema intitulado Convocação, que começa dizendo: tira, tira, tira os versos da gaveta e não te importes com quem se meta, tua escrita, teu cometa. Vamos nos aquilombar. E o resto eu não lembro, gente, mas não interessa, porque as estrelas aqui são vocês. Então, nesse momento, a gente passa para um segundo bloco de discussão, né? E que é para falar justamente dessa interação entre a literatura e o mundo virtual, né? De que forma os meios digitais, as redes sociais, o Facebook, o Instagram, o blog, ele contribui para dar visibilidade ao escrito, aos textos de escritoras e escritores, né? Mais especificamente aqui de escritoras, que são vocês que eu estou trazendo, né? E como é esse espaço, se vocês consideram que é, de alguma forma, um espaço de projeção, se permite a interação com os leitores, se a interação ainda é meio tímida, e eu vou girar essa roda agora de forma diferente, que eu comecei por Isadora e agora eu vou voltar esse segundo bloco novamente com Vanusa, com Jaquinha. Vou voltar esse bloco agora com Jaquinha, certo? Jaque, fala pra gente de novo sobre a tua página Poeta Jaquinha Nogueira. Explica por que você trocou o nome, né? Por que antes era Textos da Poeta e agora passa a ser Poeta Jaquinha Nogueira, né? E eu vi lá, fuçando a sua página, que agora você está trazendo os poemas dinâmicos, né? Os versos vão aparecendo gradativamente aos olhos do leitor, pululam aos olhos do leitor, e eu achei bem legal. Conta pra gente como é que é isso. Na verdade, essa questão de criar uma identidade na página, né, e ao mesmo tempo ter uma página específica em relação à publicação desses micropoemas ou das minhas poesias maiores. Como eu publicava os meus textos mais no Facebook, né, e lá eu acabava tendo um retorno, né, maior das pessoas, o Instagram eu não era muito assim de acompanhar. Eu, até no meu perfil pessoal, até em 2019, eu publicava lá e depois de uma semana, 3 dias, eu ia lá e eu acabava não respondendo muitas pessoas ou não interagindo muito nessa rede.
minha questão sempre foi mais no Facebook. Só que durante a pandemia, né, a quarentena, eu pensei assim, a necessidade de ter também uma página que era direcionada para essas questões, porque eu já utilizava o meu perfil pessoal para essas publicações, se misturavam com as minhas fotos, com outras questões, e eu pensei em ter um público específico que gostasse dos meus textos e que tivesse interessado ali nesse tipo de literatura. Então, no ano passado, eu criei lá, entre o mês de abril, mais ou menos no período da Semana Santa, eu criei a página Textos da Poeta. E no início eu não coloquei o meu nome, porque eu tinha achado muito grande, né, a forma como ele ficava, Poeta Jaquinha Nogueira e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, essa questão que envolve a divulgação nas redes sociais, ela também acho que envolve uma identidade nossa. E, às vezes, a pessoa printa o seu texto, ou pega algo e não coloca o seu nome, ou na tentativa também de encontrar, né, eu enquanto poeta. E aí eu vi que não tinha muito esse nome associativo. Eu mantive o nome Textos da Poeta, mas eu mudei o login, né, a construção, o endereço. E isso eu fiz tem pouco tempo, né? Eu acabei mudando o design da página, estava escrevendo alguns textos, pensando algumas construções mesmo em relação a mim enquanto poeta, e nos últimos dias eu mexendo no Canva também, eu já tinha visto essa possibilidade, né, dinâmica. A Sandra Liz também publicou uma vez um poema assim, e ela trouxe essa questão da dinamicidade que envolve alguns textos hoje em dia no Instagram, na internet, e eu ainda perguntei como é que foi, Sandra, né? E não é no mesmo estilo que ela publicou dela, mas o Canva, que é um editor gráfico, né, tem uma possibilidade muito grande de você fazer coisas múltiplas, né? Os designs diversos aí em que a gente teria outras dificuldades, né, em tempos anteriores, e tem uma versão que é gratuita, tem uma versão paga, onde a gente pode brincar, ousar nas construções. E aí eu pensei, né, nessa reformulação de página, por que não trazer algo dinâmico, onde as pessoas elas não se deparem logo com os textos, né? Mas onde elas cliquem e possam aparecer os poemas para elas lerem, ou chamem a atenção também quando elas estiverem descendo o feed, né? E essa possibilidade de leitura eu achei bem bacana e legal, porque dá um outro teor à página, né? Um teor estético que envolve a questão de parecer um site, e, ao mesmo tempo, de estar ali com os textos armazenados como se fosse uma caixinha, né, a ser descoberta. Você clica e o texto aparece, você está descendo o feed e o texto passa com atenção de uma outra forma que não seja só diretamente a publicação. E aí, através dessa construção aí que eu venho tentando, né, criar uma outra alternativa. Além da página, né, Poeta Jaquinha Nogueira, eu também, durante a pandemia, que já era uma função também, que sempre surgia quando eu encontro algumas das escritoras do Recôncavo, né, Ana Kelly, Andriele, Isadora, né, as meninas aí, essa questão envolvendo a visibilidade que nós, e em termos de registro de conhecimento, essas vozes do Recôncavo, né, no geral. E aí, a fim de agregar em um lugar essas pessoas, eu acabei criando a página Escritores do Recôncavo e trazendo a publicação que eu roubo, né? Quando as pessoas me mandam, eu vou lá, roubo, né? Do feed alheio, publico, né? E marco a pessoa para que outros conheçam. Nem sempre devido à correria, né? Do dia a dia, essa questão de você trabalhar em diversos lugares, você fica um pouco ausente das redes, mas sempre que eu posso, ou que alguém me manda lá, e acabo publicando e divulgando essas pessoas, né? E timidamente outras pessoas vêm curtindo, vêm se interessando, e sabe, né? Daqui uns dias a gente possa ter uma movimentação maior nessas páginas. A gente deve ter mais de 100 escritores nesse Recôncavo desconhecidos, não visibilizados, não publicados, e a internet é uma dessas alternativas de visibilizá-los. Então, eu aproveito o próprio fly, né, o próprio card do escritor que ele publica,
e acabo fazendo. Quando é no Facebook, né, se é alguém que não publica diretamente em nenhuma página, mas eu tenho uma pessoa no Facebook, eu também vou lá, printo, dou um designzinho lá, através do próprio Instagram, ou faço uma publicação através do Canva e marco a pessoa. Então, é outra possibilidade de voz, de construção, e da gente brincar também com o que é oferecido. Às vezes, a gente acha que essas publicações, elas são sete cabeças, o que a gente não consegue fazer, e aí eu sempre digo, né, vamos acionar o nosso lado criança, né? Criança, hoje em dia, a própria geração da tecnologia, ela mexe tudo, ela sabe fazer tudo. E a gente tem medo de mexer, de tirar da página, de colocar, de desconfigurar. E escritor, na contemporaneidade, ele pede ousadia. E poeta, muito mais, né? Dentro dessa possibilidade de outra comunicação que as redes oferecem. Acho que é isso, eu respondi. Teu microfone está fechado, Carol. Eita, que meu microfone toda hora eu esqueço de abrir. Eu confesso, Jaque, que eu fiquei muito triste de você ter retirado os outros poemas de lá, da sua página pessoal, mas eu sei que foi por uma boa causa e o layout agora está bem melhor, bem mais interativo, mas agora eu estou ansiosa para que os outros textos retornem agora de forma mais dinâmica. E vocês, bordadeiras, contem para nós como é que surgiu, a Vanusa já falou um pouco, né? Mas sempre é bom reforçar como surgiu essa ideia de bordado das palavras, né? E como é que essa metáfora foi construída para que se tornasse uma página do Instagram, né? Por que bordado das palavras? Vocês falam um pouco disso lá nas postagens de vocês. Quem começa, Sandra ou Vanusa? E Pode aí, ser Sandra? Vanusa, Pode ser você você, foi intimada. Então, eu vou começar apresentando as bordadeiras, né? Quem é esse grupo? Bom, Bordadeiras é um grupo formado por 4 escritoras incríveis que se encontraram virtualmente para compartilhar leituras. Inicialmente, nós nos encontramos pelo WhatsApp, ali no momento da pandemia, como uma forma de pulverizar os nossos dias tão tensos, tão dolorosos, com um pouquinho de poesia. E nosso encontro começou inicialmente assim, no WhatsApp, para trocar leituras, para trocar informações de editais, né, para publicação, e aos poucos nós fomos nos reconhecendo e percebendo o objetivo comum de todas, né, de querer espalhar as nossas palavras e bordar as nossas palavras nesse que a gente chama de tecido mundo, né, bordar o tecido mundo a partir das palavras. E aí nós temos Elaine Cris, Sandra Liz, Janete Marques, e Elaine e Sandra, elas passeiam pelo conto, pela crônica, pelo poema. Elaine também tem um romance. Já a Janete, ela mergulha nas narrativas das crônicas, ela trabalha também com literatura infantil e ela é contadora de histórias. E eu estou no universo dos poemas, né? Eu produzo os poemas. Mas, embora cada uma tenha o seu gênero, a sua forma de sentir, de escrever e de expressar o mundo, todas se encontraram nesse enlace poético, né? Então, desses encontros virtuais que aconteciam ali naquele grupo de WhatsApp, nós tivemos a necessidade também de criar uma página no Insta para que a gente pudesse chegar a outras pessoas e que outras pessoas também chegassem até nós, né, para ter esse diálogo com diferentes leitores e com autores também. Então, aí nós criamos a página no Instagram e é lá que a gente começa a publicar, a postar. O grupo ainda é recente. A página no Instagram completou o mês ontem,
de produção. Então, o grupo no WhatsApp já tem o quê? Um ano, né, Sandra? Mais ou menos um ano fazendo um ano agora, em março, mas a produção em si da página no Insta é bem recente. Então, nós estamos nesse objetivo de, a partir da nossa palavra, né, nesse encontro da poesia viva e virtual, poder tecer bordados de sonhos, falar de dores também, porque o espaço da poesia também é um espaço de falar de dor. E quando a gente, no primeiro encontro das bordadeiras, no encontro virtual, cada uma de nós socializou um texto. Sandra, Elaine, eu e Janete. Cada uma socializou um texto e a gente ali percebendo quantas vezes a gente falava de dor, de sofrimento, mas a linguagem transformava em beleza. Então, o poeta tem dessas coisas, né? De também falar de dor, mas a partir da beleza. Então, é um espaço de afetos, de dores e de compartilhamentos, né? Então, nossa proposta é essa. E tem uma coisa bem interessante em relação a uma das integrantes, Janete Marques. Eu conheço Janete Marques pelos textos dela, e de forma virtual. Nós não nos conhecemos pessoalmente ainda. Então, a poesia virtual nos aproximou. Sandra e Elaine já são parceiras de longas datas, mas na construção das bordadeiras, esse encontro também se deu de uma forma virtual. Tanto a gestação, né, da ideia das bordadeiras, quanto a concretização inicial agora da página do Insta, tudo se dando de uma forma virtual. Então, foi um momento difícil, está sendo para todos, que é o momento de pandemia, mas a gente ali, através das nossas leituras, dos nossos encontros, tem tentado pulverizar os nossos dias com um pouco de afeto, né? A partir da arte da palavra. E Sandra pode complementar, trazendo um pouco mais sobre a nossa proposta das bordadeiras. Esse nome, além desse fio das dores e da beleza que tece, né, os bordadeiras também guardam a ideia de uma coletividade. Você imagina ali um bordado, mulheres reunidas, todas tecendo, e algo que vai ficar belo. Né? A gente imagina isso quando a gente fala de bordado, mulheres juntas tecendo aquilo ali, e você vê ali um produto de grande beleza. E interessante que o nosso primeiro texto dos bordadeiras, foi exatamente isso, foi um tecido, a gente construiu juntas, cada uma foi construindo uma parte, foi muito interessante isso, porque cada um tem seu jeito, né, de escrever, cada um traz um pouquinho desse seu universo e seu lugar de escrita, e quando a gente construiu esse texto junto, ficou incrível. Eu vou ler só o iniciozinho para vocês verem como ficou, que eu acho que ele fala muito das bordadeiras, quem são, como são. 4 mãos solitárias teciam a vida bordando sonhos com palavras. Essas 4 mãos, em seus bordados, intuíam que o mundo carecia de suas palavras e se soltaram ao vento. E o vento, brincando de divindade, reuniu-as e criou um belo bordado. Não satisfeito, uniu as 4 bordadeiras para tecerem a 4 mãos palavras transbordantes. Assim surgem as bordadeiras das palavras. Então, isso, acho que é esse fio tecido com 4 mãos, 4 sonhos, 4 ideais, 4 mulheres, né? E perpassa também pela ideia da coletividade. Quando a gente produz junto, quando a Vanusa falou inicialmente, ela disse que tem receio de publicar, que a partir dos bordadeiras ela instigou essa publicação, e é isso que a gente quer fazer, né? Não só nós 4 ali, mas instigar outras pessoas, outras mulheres que não têm coragem, que estão com aquele texto engavetado, como o Carol mesmo disse, a publicarem, né? Quantas mulheres escrevem a vida toda e não publicam seus textos? A gente conhece bem depois, ou não conhece, se perdem. Né? Então, acho que a nossa proposta caminha por esse lugar. E tem a intenção, o objetivo de divulgar mesmo. A gente quer inicialmente divulgar os nossos textos, quer alcançar os leitores,
né? A gente quer ter essa troca, quer conhecer outros autores, conhecer leitores. O objetivo inicial é esse, mas certamente vão surgir outros que já surgiram, a gente já está querendo pensar em oficinas de criação literária, a gente já está amadurecendo ideias aí, produção de um livro coletivo, né? Cada um tecendo um bordado ali, para a gente construir um grande bordado. Então, a gente está bem empolgada com essa ideia das bordadeiras de uma forma geral. O microfone, Carol. Eu acho que ela é o que está fechando, porque eu não estou mexendo nele para não dar interferência. Acho que ele fecha, eu esqueço de abrir de novo. Perdão, gente. É bem interessante essa ideia dos coletivos. Eles nos irmanam e nos fortalecem, né? Eu que faço parte de um coletivo, Confraria Poética Feminina, sei bem disso. E agora, Isa, nós estamos chegando, pessoal, a mais de 1 hora de live, né? A conversa é tão boa que a gente nem sente passar. Mas tínhamos planejado inicialmente fazer 3 blocos de discussão, mas eu acho que no decorrer da conversa a gente já acabou adentrando no 3º bloco, e como o tempo também está se adiantando, né? Talvez algumas pessoas precisem sair, uma pessoa já sinalizou aí. Então, vamos passar agora para Isadora, para que ela nos fale também sobre essa relação, né, entre o virtual e a literatura, né? E fale, Isadora, ou Dora, como é que surge para você esse nome Acamba e como é que ele vai ser a sua assinatura poética no Instagram, né? Eu andei pesquisando e vi que Acamba é o nome de um povo africano que vive na região do Quênia. Mas vi também que metaforicamente pode simbolizar amigo, companheiro. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente dessa assinatura que você dá para os seus inscritos lá no Instagram. Então, qual a finalidade e como você chega até o seu leitor? Quando eu decidi fazer toda a mudança no Acamba, né, que antes era aspirante a escritora, eu parti da ideia de que ele precisava ser algo que me representasse. E aí, pesquisando, eu precisava de alguma palavra que tivesse esse impacto, e eu comecei a pesquisar algumas histórias. E aí, pesquisando a história do povo Axante, eu encontrei, né, esse termo, Acamba. E aí eu comecei a pesquisar e vi que ele representava grande numa tradução literal. Representava grande. E aí eu pensei, não, é esse o nome. É grande poética. Não só minha, mas das pessoas que também produzem e vêm falar comigo a partir desse espaço. Eu tenho meu perfil desde 2017. Então, eu fui construindo uma relação muito próxima com as pessoas. A gente acha que a rede social, ela distancia, mas ela aproxima muito também. Ela cria um laço muito grande com pessoas que estão longe. Então, eu fui criando esse laço com as pessoas e comecei a assumir esse lugar de que eu faço uma grande poesia, mesmo quando ela vem em prosa, quando ela trata-se de uma prosa poética. E eu acho que isso é um momento, porque as mídias sociais, elas permitem que a literatura percorra espaços novos, que ela crie novos espaços, né? E é um suporte novo. Porque se a gente parar para pensar, durante muito tempo, as grandes publicações, o espaço da literatura, ele pertencia a um outro grupo. E nós, mulheres negras que estávamos escrevendo pelas margens, a gente não tinha acesso a esse espaço. Então, acho que as mídias sociais, elas permitem essa chegada de dizer, olha, eu também escrevo, e eu também vou postar aqui. E eu começo a escrever a partir desse lugar. Olha, eu posso escrever, então eu vou escrever. E começo a escrever primeiro num perfil todo preto e branco, toda monocromática. Eu gosto muito de pesquisar marketing digital, psicologia das cores. Então, intercalando preto e branco e algumas fotos. E aí, desde o ano passado, eu fui percebendo que eu precisava de outras mudanças, né? Justamente porque esse espaço ele tinha se tornado uma rede. Eu converso muito com outros escritores. Ano passado eu fiz uma oficina de escrita, que são planos para esse ano também. E aí eu percebi que a gente precisava crescer de uma outra forma. E aí eu comecei a fazer as mudanças. Hoje meu perfil está caminhando para o laranjinha, porque é uma cor para inspirar confiança, para inspirar essas pessoas que também buscam escrever.
Então, além de postar poesia, além de postar contos, que eu tenho reduzido bastante, porque eu estou com outro projeto para eles, eu também faço reflexões, né, de chamar essas pessoas que estão escrevendo, de dizer para elas, olha, vocês podem escrever porque esse lugar aqui ele permite. E porque nós que escrevemos não somos seres mágicos à parte do mundo, não. A gente estuda muito, a gente passa muito tempo pesquisando para produzir. Então, é de assumir esse espaço de escritora e de chamar quem também escreve, de dizer, ela escreva também, a gente pode se apoiar e criar um laço dentro desse espaço virtual, né? Então, acho que essa também é muita da função do escritor nas redes sociais, né? De chegar nas outras pessoas, de não viver num mundo só dele, principalmente eu que escrevo sozinha e tenho um perfil pessoal. Então, é de abrir esse espaço para os outros também, permitir que as pessoas também se expressem através da escrita. E acho que é isso. Que responde bem a pergunta. E tenho certeza de que vocês chegam, meninas, e chegam chegando. Não chegam só de mansinho, timidamente, não, viu, Vanusa? A timidez, ela é deixada de lado e a escrita é esgaçada e escancarada nessas redes. E é muito bonito o trabalho que vocês fazem, vocês estão de parabéns. E agora, pessoal, eu queria abrir o espaço, pelo andar da hora, para que as pessoas fizessem perguntas, quem tiver curiosidade, alguma outra curiosidade, colocassem as perguntas aí no chat. Eu havia pedido a ajuda de Lael, não sei se ele viu. Tem alguma pergunta aí no chat? Já? Alguém me ajuda? Lael tá por aí? Deixa eu ver Acho aqui. que tem algumas, Carol. Vamos lá, Jaque. Me ajuda aí, que eu estou procurando também. Ainda estou fazendo as vezes de mediadora nesse espaço virtual, viu, gente? As pessoas estão felicitando vocês, dando os parabéns por esse momento. Isadora Silva, Fábio perguntou, embora ele já tenha saído e você possa dizer a ele depois, mas serve também para as outras pessoas. Isadora Silva, quero conhecer o seu livro, onde encontro? Meu Quem livro tiver dá para mais perguntas, encontrar. vai colocando aí. Dá para encontrar o livro na Wiclap, que é a gráfica por onde eu publiquei. E também pode me chamar direto no Instagram, que eu ou encaminho o link, ou também faço o pedido e eu mesmo faço a entrega. Então, a Canva Poética, lá vocês podem falar comigo, lá também tem um link de compra, para quem tiver interesse. Virna colocou uma pergunta, foi nas primeiras perguntas, ela perguntou se o meio digital influencia na estética desses textos. Eu acho que foi mais alguma coisa a pergunta dela. E aí serve para todas. Quem quer responder, ou todas querem responder, se esse meio digital, ele força algum layout poético. Ela coloca aqui que ou são basicamente clássicos, né? Formatos poéticos, no caso cordéis, sonetos, ode. Ela acrescenta aqui algumas coisas. Então, vamos lá. Quem responde? Quem vai começar? No meu caso, eu posso responder, influencia bem pouco, porque eu já tenho uma escrita muito livre, eu não sigo, por exemplo, minhas poesias, elas têm versos livres, eu gosto de quebrar a estrutura dos contos, então, no meu caso, influencia pouco, mas me dá uma liberdade, então eu me sinto confortável para fazer isso lá, mas da mesma forma não impede que eu coloque isso no livro ou coloque em outras publicações. Eu me sinto muito livre para fazer isso. E eu vejo, Dora, só com licença da palavra, que você não se prende ao tamanho do texto, né? Porque quando o texto é em prosa, por exemplo, e não cabe naquela página, aí você coloca tipo uma manchete, né? Para aquele texto, uma chamada, e nos comentários você constrói o texto. Ou então você cria cards e o leitor vai passando as páginas para ter acesso ao texto por inteiro. Achei bem interessante isso, que às vezes eu me sinto podada pelo tamanho do texto.
Mais alguém? Eu também não sinto essa questão de influência, né, do meio digital. Como eu falei, a questão dos meus versos mais curtos, eles surgem através da questão mesmo de brincar através do Facebook, e depois eu acabo compartilhando eles no Instagram, porque eles cabem tipo como fosse fotopoemas, né? Era a possibilidade de criação e de interação que a gente tem com esses textos rápidos. Então eu acabava com eles lá, mas também faço isso no Face, né? Compartilho o espaço, porque eles acabavam, né, tendo uma interação diferente ali. Não é só a questão de comentário, mas a questão do alcance que o seu texto tem também. A oportunidade que você tem no Instagram é de 1.000 pessoas, né, ou mais, terem contato com algo que você posta, seja através das tagzinhas, né, que você compartilha, ou seja através do alcance. Alguém publica, outro vai publicando stories, né, vai tendo um alcance, outra pessoa republica, e ela consegue ali uma interação totalmente diferente do que a gente às vezes tem no Facebook, ou uma publicação apenas nos nossos stories do WhatsApp, ou uma publicação no blog, né? Então, essa questão de alcance maior. Acredito que mexa no formato, não. Eu também, quando tenho um texto maior, eu acabo utilizando um pedaço dele, né? E coloco o resto na legenda. Inclusive, né, dona Carol, que cortou um poema aí um dia desses, eu disse fazer um corte, né? Não se limite à construção do que o Instagram pede, né? Não é só de textos curtos, você pode fazer a sua construção. E eu acho muito legal a forma como a Dora interage, né? Não só ela, né? A Riane Leão faz isso, Edgar Bianchi também, né? Que é daqui do Recôncavo, ele vem utilizando essas alternativas. Na verdade, quem se interessa no texto, né? Por essa atratividade que ele traz, de escrita singular, ele vai lê-lo, independente do tamanho e do formato. Eu gostei muito dessa dica deixada por vocês lá nas páginas e vou começar a adotar. E as bordadeiras? No nosso caso também das bordadeiras, a gente não produz um poema específico para colocar no Instagram. Nós produzimos, né? Nós criamos os nossos textos. Aí, no momento de publicação desses textos, é que a gente vai se atentar para o formato, né? Aquele formato da publicação, tem um número de caracteres, é um espaço diferente, e aí a gente vai organizar agora os cards. Ontem mesmo, na publicação da carta a Carolina Maria de Jesus, que foi a carta que Janete produziu. Então, qual a nossa estratégia? Nós dividimos os textos em 3 cards e colocamos em sequência para fazer essa leitura. O meu poema, ele é mais de versos livres, né, como Dora citou dela também, mais de versos livres, eles não são versos, não são poemas longos, então já organizou ali no card. Então, nós não produzimos um poema específico, esse vai ser produzido para colocar, né, no Instagram. A gente produz os nossos textos. Aí agora, no formato que é diferente, que é o espaço da internet, que a gente vai adequando ali o formato, né, de publicação, vendo card e organizando para expor. Acho que Sandra vai complementar algo, Sandra? É interessante o quanto as imagens, o quanto a outra estética, além da estética da escrita, né, compõe também o nosso poema. Eles acabam trazendo toda uma composição, né? A gente pensa na cor, como Isadora falou, né? Pensa no fundo, pensa numa imagem. Quando a gente pensa no poema, traz essa imagem, pensa em alguma pintura. Então, acho que tem essa... E tem os vídeos poemas também. Então, a forma em si do poema não muda, né? Mas acho que o veículo, como a gente traz, ele é que traz, assim, que é uma forma de a gente interagir mais com o leitor. Nós temos mais outras perguntas aqui no chat, né? Uma de Carlos. Eu sempre tive dificuldade de me firmar como escritor. Hoje coloco meus currículos. Como as pessoas reagem a esta autoafirmação? Alguém pode responder essa pergunta de Carlos? Eu também coloco.
Inclusive, fiz uma entrevista e eu falei, eu escrevo, e isso pode ser extremamente importante para uma empresa, porque hoje todo mundo precisa estar preparado para o digital e precisa saber se comunicar. E acho bonito isso da gente assumir, eu sou escritor, sabe? Porque a gente não, se a gente não acredita nesse lugar e fica, eu arrisco escrever, eu tento escrever, eu sou aspirante, a gente não está assumindo o lugar, então os lugares também não vão querer acreditar nisso. Então, a partir do momento que eu acho que você coloca, você faz muito bem, porque você está dizendo, olha, eu sou escritor, e agora você pode fazer um bom uso disso, ou não, isso depende muito da pessoa também. Isso aí. Vamos ver outra pergunta, então, para a gente dinamizar. Meu Deus, estou perdida aqui no chat. Cineia, a professora Cineia. Meninas, como tem sido o processo criativo nesse contexto pandêmico de perda, dor e negacionismo? Acho que essa daí todas podem e devem responder, né? Posso começar, meninas? Pode. Então, como eu acho que minha produção, digamos, iniciou, entre aspas, né? Mas eu divulguei, passei a divulgar mais nesse período, né? Então, eu acredito que eu precisei chegar nesse lugar de dor extrema para poder escrever. Geralmente é meu lugar de criação, esse lugar de dor extrema, de melancolia. Então, esse período tem diferente para algumas pessoas que têm travado, não têm conseguido escrever, pelo contrário. Para mim, quanto mais dói, mais eu escrevo. Então, para mim, tem sido um momento de muita produtividade. Obviamente que na minha produção tem esse lugar da melancolia, da tristeza, né? Eu acredito que diante de um Brasil tão desesperançoso, tão triste, incrivelmente, é muito difícil eu perder a esperança, mas eu perdi a esperança. Se não tivesse a escrita, a literatura e a arte, assim como um todo, eu não sei, eu acho que eu não conseguiria lidar com esse caos. Então, acho que tem suscitado bastante esse lugar da criação, da escrita em mim. Já no meu caso foi diferente. Com esse contexto pandêmico, eu diminui muito a produção. Eu ainda sempre conversando com as meninas, especialmente com Sandra, sobre isso. Que nesse momento, o que mais aconteceu em mim, a necessidade de ler e de compartilhar os meus escritos. Mas a produção em si, o processo criativo, nesse momento de tanta dor, de tanta desesperanças e incertezas, ele diminuiu muito, muito mesmo. Tem mais? Jaque, Isadora? Isadora acho que caiu, não foi? Não, foi a outra Isadora. Eu acho que essa questão da pandemia, ela é também essa não facilidade de expressão, porque pelo menos para mim, né? Pela questão de que para eu escrever eu necessito estar tranquila, eu necessito estar serena. Eu gosto dessa leveza, né, que as manhãs trazem, e muitas vezes me possibilita, né, vir a questão da arte poética. Pandemia, a gente fica muito agado, a gente fica muito estressado. Acho que envolve um misto de sentimentos muito grande. Eu tenho me sentido muito mais convocada a fazer transformações, ou a ler mais, ou a modificar alguns dos meus textos, do que exatamente a escrever, né? Eu tenho escrito pouco dentro desse processo. Até por uma questão de que a rua me inspira, né? Sair me inspira, ter esse contato diverso com as pessoas me traz uma inspiração maior do que esse isolamento social que vive. É que seja falar desse processo de forma assim mais fechada, né, do que a gente vive nessa questão da pandemia, eu tenho refletido eles muito mais na mente e escrito depois, que foi o que eu fiz com um dos poemas que eu acabei de publicar um dia desses no Facebook, em relação à construção do que envolve a própria pandemia e o comportamento social. Então, o que me poema é uma ida ao supermercado, onde a gente vai e as pessoas não sabem se abaixam a máscara, se tiram a máscara, se colocam a máscara, e isso reflete, acho que, toda a construção que a gente vive desde o ano passado. Vanusa?
Vanusa já falou, Isadora. No meu caso, eu acho que foi de reaprender e reorganizar o meu processo criativo, porque eu sempre me deixei muito influenciar pelo meu ambiente. Então, geralmente, quando eu estava em aula e eu via alguma coisa, geralmente tudo chamava minha atenção e virava poesia. Tem muitos que Jaquinha falou, a rua me inspira muito, as conversas, as vivências. E aí, durante a pandemia, eu fui tentando aprender a mudar isso e a buscar inspiração em outros lugares. Então, às vezes, um filme, um livro e tentar focar, né? Eu escrevo muito quando eu começo a produzir. E aí eu aprendi a produzir quando eu acordo, porque é o momento que eu consigo focar com mais facilidade, porque eu não tô tão cheia de informação, não tô tão cheia de muita coisa. Então, passei a produzir quando eu acordo, independente de estar com vontade ou não. Eu vou lá e escrevo alguma coisa, mesmo que seja o que eu estou sentindo, porque é uma forma de não perder isso também, de fazer isso de uma prática cotidiana. Então, é de reaprender esse processo criativo para que ele não se perca também. E agora vamos fechar com a pergunta de Elaína, dirigida especificamente a Jaquinha. O que mais te fascina nos textos minimalistas? Você trabalha a construção de textos minimalistas com seus alunos? O que mais me fascina, Elaine, né? Acho que é a possibilidade de coautoria que o leitor assume, né? A possibilidade de interpretações múltiplas diante de textos que nos dão, né? Um esboço, né? Do que envolve temática, a construção de personagens que a gente venha utilizar durante a produção menores, que próprio da questão do que envolve, né, o texto dentro dessa possibilidade mínima de palavras, mas que possibilita diversas fontes de interação. Então, o texto de conto, nanoconto, ele vai ser influenciado por essas questões que envolvem a transformação, né? Acho que tem algum áudio ligado aí. A transformação que envolve essa construção na internet, né? E foram essa questão dos caracteres, das palavras mínimas organizadas, que possibilitou essa outra construção. Para além do que já existe do haikai, Carol faz aí aldravias, né? E outras possibilidades que a gente tem múltiplas de conhecer esses modelos e esses contextos. Mas eu escrevo diante da possibilidade livre, né, de criar. Não tanto do haikai, né, lá naquelas configurações métricas, não sigo aqueles modelos, ou da forma também mais transformadora que essa poesia foi entrada no nosso país, mas diante da brincadeira leve mesmo de ir fazendo essa ação a partir da minha liberdade de criação. Faço isso com meus alunos também, faço, né? Colocando eles alguns desafios em relação à quantidade mínimas, né, de caracteres ou de palavras, ou através da criação, né, em sala de aula mesmo, de trazer 3 palavras e eles produzirem algo. No ano passado, eu criei um espetáculo poético com eles, feito e produzido só com textos curtinhos. Então, uma das palavras que eu dei, né, foi rua, fome e tiro, né, para a gente pensar a questão social. Era uma turma de 9º ano, e a gente estava debatendo e conhecendo mais um pouquinho das problematizações que envolviam o nosso país, através de uma obra literária que a gente tinha lido, Guerreiros do Asfalto, e através da música de Elza Soares, né, A Carne Negra. E aí a gente montou nas construções. Um desses poemas deu gancho para que a gente criasse um espetáculo poético dentro da sala de aula. Então, as palavras rua, fome, tiro, né, elas acabaram virando uma construção. Rúbia usa maconha, filho de Rúbia morre sem merenda para se alimentar. Rua, fome, tiro, pô. E aí a gente foi construindo, né, vários cenários e imagens da sociedade através de textos pequenos. A gente construía textos na aula e, ao mesmo tempo, montava, né, esse jogo de vozes a partir dessas construções, onde todos comentavam, né, e construíam também coletivamente, dando ideia de um texto para o outro. Então, são possibilidades que a gente pode experimentar, fazer e brincar dentro da sala de aula. Se torna muito atrativo para os alunos
o desafio das questões mínimas, né? O nanoconto, o miniconto, hoje em dia é algo trabalhado já nas escolas, mas também a possibilidade de treinar com ele essa escrita literária e você conseguir interagir com a sala diante de textos mais curtos, né? Envolvendo produção, correção e possibilidades de outras construções livres você ensinar a ele. Excelentes dicas. Meu microfone estava fechado mais uma vez. Gente, agora vamos fechar com a carimbada literária de vocês. Um texto rapidinho de cada uma, por favor, que não podemos sair sem essa carimbada de vocês. Quem começa? Eu posso começar, então. Eu posso começar. Então, Isidora, depois Jaque. Jaquinha foi falando do texto, da ideia dela em sala, e eu acabei lembrando dessa poesia que eu escrevi há um tempo atrás, né? Mataram meu amigo, em uma noite quente de fevereiro. 3 tiros certeiros no meio do peito. Pou, pou, pou. O sangue escorrendo de um coração que sempre foi imenso. Os olhos ainda abertos, buscando visualizar o motivo. A boca meio fechada, tentando sussurrar o porquê. Mataram outro amigo, em uma noite fria de junho. Ele nem viu de onde veio a bala. O sangue se misturou com a poça de lama. Ninguém buscou respostas, mas eu sei quem matou meu amigo. Mataram meus amigos, em uma noite escura de novembro. Eles também eram escuros, jovens e sorridentes. Comemoravam o primeiro salário. Até agora eu não entendi. Eles estão me matando aos poucos. Todos os dias se vai um pouquinho. Não aguento mais ver os meus morrerem. Não sei quanto tempo vou durar. Jaque. A construção, né, da pandemia. Eu refleti o que a gente vive triste, mas que necessita de uma mudança comportamental que a gente vive. Põe, tira, abaixa, toca, sobe, esquece. Esquece a máscara, lava, passa álcool em gel, passa, lava, álcool em gel. Toma álcool, aglomeração. Fica em casa, toma álcool. Fala, desce a máscara, escuta, desce a máscara, vê, desce a máscara, vai pra rua, não usa máscara e álcool em gel, esquece. Pega, adora, cria, compartilha, passa o vírus mata o vírus mata o vírus, toma dose de conscientização. Vida ou morte, Brasil. A vacinação não é varinha de condão. Não cura a tua desumanidade, não. As vidas te importam? As vidas te importam? Ou só as dos teus amigos no caixão? Sandra. Eu vou ler meu único poema, um pouco menos triste. Não, esse não é triste. Borboletando-se. Me senti um mar quando distraída habitei seus olhos. Vesti o sol quando sem cuidado teu sorriso quente tocou o meu. Virei um poema quando você me tocou, sem mãos, sem corpo, e abraçou minha alma. Musiquei o amor quando seu cheiro, seu tom criou harmonia, bailou meu sorriso, me fez flutuar. Fui mar e sol, fui poema e amor, mas o limite de mim foi quando senti que deixei de ser eu e verei só você. Vanusa. Vamos lá. Antídoto contra a desumanização. Refúgio. Chama que aquece, recompõe, humaniza. Alento para a alma, sutura do ser.
nas cinzas nas cinzas do caos, o alívio da dor. Arte que liberta, nutre sonhos, revitaliza. Antídoto contra a desumanização. Literatura. Humus na podridão cotidiana para fertilizar esperanças e alimentar almas famintas de vida. Parabéns, meninas. Nós tivemos aqui reunidos nesses escritos, né, que vocês acabaram de nos revelar, esse dueto que está presente no nome artístico de Sandra, que é a força e a delicadeza. A gente vai chegando ao final. Eu agradeço a todos que estiveram presentes antes e os que estão até esse momento. E agradeço especialmente a vocês, meninas, por terem aceitado o convite, pela disponibilidade, por estarem aqui todo esse tempo compartilhando esse momento belíssimo de literatura para nós, porque a literatura cada vez mais se faz necessária, ainda mais nesse momento tão conflituoso, tão tenso, tão triste que nós estamos vivendo, né? Porque ela nos irmana, nos congrega, ela nos sacode também, ela nos leva para outros locais mais doces, menos tristes, e que assim seja, que sempre a literatura esteja presente no meio de nós, tanto na academia quanto fora delas.